Boa noite, meu nome é Henrique, bem-vindo a todos. Hoje nós teremos uma apresentação com o professor Juliano Francisco, com o tema A Importância da Tributação para Gestão e Competitividade no Agronegócio. Muito boas-vindas para o professor, muito obrigado por se juntar a nós hoje, professor. O professor Juliano é especialista em gestão de negócios e pessoas, e atua também como professor de gestão tributária no curso de pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Ele é empresário e é coautor do livro O Poder do Coaching, As Ferramentas, Foco e Resultados. O professor Juliano tem mais de 26 anos de experiência no mundo dos negócios, com 11 anos de prática e habilidades com desenvolvimento de pessoas. Além disso, ele é Master Coach Trainer, é certificado por renomadas instituições nacionais e internacionais, como a European Coaching Association, e quem entende desse assunto sabe o tanto que essa certificação é importante, a Global Coaching Community, a Meta Forum Internacional e o Instituto Brasileiro de Coaching, o IBC, que é muito conhecido aqui no Brasil também. O professor Juliano Francisco é bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade do Norte do Paraná, a Undopar, e tem um MBA em Gestão e Estratégia do Agronegócio pela FGV. Agora eu vou passar a palavra para o professor Juliano e muito obrigado a todos. Professor, é com você agora. Olá, pessoal, tudo bem? Para mim é uma satisfação poder falar com esse público, o público do agronegócio. Me sinto bastante honrado. Sou de Londrina, e Londrina é uma região bastante agrícola, tem também pecuária. E hoje nós vamos falar a importância da tributação para a gestão e a competitividade no agronegócio. Nós sabemos, assim, a dificuldade que é o produtor competir dentro desse universo, sabendo que o preço ele não consegue colocar o preço final dele, né? Então, não é ele que manda no preço, mas ele consegue, então, fazer o quê? Cuidar da gestão e principalmente a parte da tributação. E uma das perguntas é, você está produzindo hoje, está de alguma forma produzindo no Brasil, mas você já sabe como vai vender a próxima safra ou o gado que você está vendendo, né? Ou vai vender o que você está fazendo dentro do seu ciclo. Quero agradecer também assim a Verde Agritech, agradecer também ao Jefferson Marques, que de alguma forma apoiou para que acontecesse esse momento. E falando de encontro com gigantes, eu trouxe essa imagem. O Brasil é o terceiro maior produtor e o segundo maior exportador agrícola do mundo. Isso faz do Brasil algo gigante também, né? E quando a gente fala assim, produtor rural, aqui trazendo de uma forma simples, objetiva, nós sabemos, nós que chega na nossa mesa o alimento, às vezes esquecemos, mas nós sabemos o quanto é desafiador produzir alimentos para a humanidade. E vocês são a chave mais importante nesse processo, pois carrega grande parte disso nas costas, vamos dizer assim, né? E a pergunta é, vocês sabem quais são os incentivos que vocês têm? A agricultura hoje, por exemplo, ela tem 68% do PIB, a pecuária 32%. Então, dentro desse processo, o quanto é relevante, né? Então, para contextualizar um pouco o Brasil, o PIB, falando até nível mundial, a fatia do PIB do agro no Brasil é a maior desde 2004. Para vocês terem uma ideia, o setor cresceu 8,3% em 2021. Então, assim, imagine a âncora que isso cria dentro da economia. Mesmo diante de pandemias, diante de tanta coisa que a gente vivenciou nesses últimos 2 anos, saber que a âncora, o que sustentou e que trouxe um resultado positivo para o PIB, foi o agronegócio, né? Então, alcançou aí um percentual de 27,4%. Aqui é um dos maiores, o último recorde foi 27,5%, inclusive foi a Forbes que trouxe essa informação.
de 27,4. Então, estamos muito bem nesse sentido, né? E como é bom saber e dá um orgulho muito grande saber que nós estamos e fazemos parte disso. Para vocês terem uma ideia também, eu trouxe aqui como informação, o PIB brasileiro gera 7,45 trilhões no total. E desses, 2 trilhões é o agronegócio. Então, veja e perceba a dimensão que é o agro e o agronegócio dentro do Brasil e o quanto isso também é visto lá fora. Isso faz com que o Brasil seja um celeiro céu aberto, uma indústria céu aberto, e muita gente lá fora, principalmente, por exemplo, a China, a gente sabe que eles precisam comer e outros, né? Então, eles buscam e olham para o Brasil de uma forma diferente. Hoje, não vamos entrar no aspecto político, mas vocês imaginam por que existem tantos confrontos e conflitos de interesses nesses setores? Porque realmente movimenta trilhões, né? 2 trilhões aí do total. Hoje, a importância da gestão e do planejamento no agronegócio. Muitos produtores, eu tenho clientes aqui na nossa carteira de contabilidade, nós temos já clientes que estão com a gente 17 anos, outro 15 anos, já estamos na terceira geração de famílias, e a gente vem acompanhando e a gente percebe que no dia a dia existe uma certa dificuldade de fazer a gestão do próprio negócio, fazer planejamento do agro dentro desse formato, meio que por intuição, percepção, experiência, pesquisa, assessorias, mas assim, quando você pede para ver assim, como é que você está controlando? Não tem, praticamente está tudo na cabeça. Quando a gente pensa no produtor final lá. Agora, quando a gente pensa já num outro movimento que vem vindo os filhos, neto, se formando e trazendo para o pai, para o avô, tecnologias, informações, até quando participa de algum MBA no agronegócio, ou um curso, uma graduação dentro do agro, engenharia, né? Então, quando acontece isso, já começa a trazer uma nova estrutura para dentro da família. Então, eu percebo assim, quando a gente está caminhando para isso, e a gente vê a importância desse processo de colocar o TI, a inteligência artificial, para fazer a gestão, para fazer planejamento, para organizar a estrutura, o que vai plantar, como vai plantar, se arrenda uma nova terra, ou se compra uma nova terra, se compra um novo equipamento, se vende tal equipamento, se já sucateou, se troca, se faz manutenções, pneus, enfim, tudo aquilo que precisa ser feito dentro da gestão. E dentro desse processo, falando já indo para o planejamento tributário, a importância de controlar a tributação, ou até mesmo fazer uma boa escolha da tributação dentro do agronegócio, é importante a gente saber examinar e olhar bem quais são as compras que esse produtor ou essa empresa faz, desde os insumos, investimentos, aonde ela entrega, para quem que ela vende, se ela tem investimentos em silos, se ela armazena isso, se ela deixa para o momento certo, se faz venda antecipada, se faz contratos antecipados, e tudo isso no mundo dos negócios é uma estratégia que, se colocar em percentual, faz uma diferença muito grande lá no resultado final, em termos de resultado mesmo, de lucro, de resultado no bolso. E aí a gente percebe que existe uma certa necessidade, um avanço em relação a isso. Eu participei de uma MBA, Gestão Estratégica em Agronegócio, alguns anos atrás. Fui para dentro dessa sala, senti isso, ouvindo, sendo aluno ali sentado, me especializando nessa área e sabendo assim a importância, ouvindo, vendo ali como que eles fazem todo esse processo da gestão estratégica. Então, quando a gente fala esses nomes bonitos, esses nomes, mas na prática é feito de uma forma mais simples, mais prática. Eu convivo muito com alguns deles no dia a dia, então eu percebo que isso faz a diferença. Agora, imagine vocês usar ferramentas para isso, usar uma assessoria para isso, usar técnicas de realmente fazer continhas, avaliar isso de uma forma inclusive,
o momento de vender o produto ou não, o momento de fazer o custeio. Eu sei que ali na ponta, geralmente alguns conversam entre si, tira algumas informações e está na hora, olha para o tempo e precisa fazer e segue adiante. Mas assim, por que que é importante parar, fazer uma análise e se programar para o próximo ano? Esse é o desafio, né? E aí que a gente precisa olhar para o negócio. Então, o que que nós estamos falando agora? De gestão e planejamento. As empresas fazem isso em outras áreas, em outros negócios. Por que não também focar na produção? Até porque, imagina, quantos trilhões nós estamos movimentando aí? E uma pergunta, por que é tão importante o produtor rural saber qual é a tributação a ser utilizada no próximo ano? A gente sempre pensa, por exemplo, agora nós estamos entrando no mês de abril. Então, os produtores, a pessoa física, de maneira geral, está pensando o que que ele fez no ano passado. E sendo que o ideal fosse que ele estivesse pensando o que que ele vai fazer para o próximo ano. Então, a gente geralmente pensa e olha para trás, e o ideal era olhar para frente. Se a gente olhar para frente, imaginando qual vai ser a nossa, fazendo uma conta, né, fazendo análise, planejando, olhando para frente, qual a nossa próxima produção, a nossa área, diante do que nós temos, a previsão do tempo, enfim, a gente criar vários critérios que hoje existem, formas de fazer essas leituras, fazer esse planejamento. Se daí, então, investe em novas máquinas, numa nova colheitadeira, ou uma área de pastagem, ou uma outra área de plantio, ou um outro tipo de plantio, enfim, quando você para e olha para frente, é diferente de quando a gente está trabalhando e olhando sempre para trás. Eu percebo isso assim de uma forma muito até engraçada, porque a gente começa a solicitar documentação agora para os clientes, né, da área pessoa física, em diversas áreas, e aí a gente percebe o desespero de providenciar um documento aqui, um documento ali, e assim, ah, Juliana, agora imposto de renda, que prazo que eu tenho? Qual é o meu prazo? Então entra esse desespero. E na verdade a gente teria que nos desesperar no bom sentido para o próximo ano, o nosso para ter mais o que fazer. Então, o que que nós podemos fazer para o próximo ano? Então, eu gosto de, nesse momento, de sentar com o produtor e fazer uma análise, mas olhando para frente. A gente olha para trás como retrovisor de carro, mas a gente olha para frente, orienta, dá direções, faz acompanhamento durante o ano. Então, nesse processo, assim, é importante a gente saber essa importância. E aqui uma pergunta bem de provocação mesmo. Por que o produtor paga imposto no Brasil? Então, assim, vamos refletir um pouco nessa pergunta. Por que que o produtor, seja ele em qualquer área dentro do agronegócio, por que que ele paga imposto no Brasil? Se ele está carregando aí o Brasil nas costas, fazendo por analogia essa frase, carregando o Brasil nas costas, e olha que o Brasil é grande, é extenso, por que que paga imposto? Por que que nós estamos pagando imposto ainda? Sendo produtor, nós estamos gerando comida no prato de todo mundo, né, do mundo inteiro, do planeta inteiro. Por que que nós estamos pagando imposto? Cadê os incentivos do governo? Cadê o apoio? E se eu disser para vocês que existem, só que a gente às vezes não sabe explorar de uma forma legal, a gente tem esses benefícios para explorar dentro, principalmente do agronegócio. Ainda existem muitas dificuldades e dúvidas na gestão, no planejamento, principalmente na parte do fiscal, na parte tributária. A gente acaba não olhando para isso. E aí faz de uma forma simples, rápida, prática, e esquece de fazer bem feito, esquece de olhar e dar uma atenção. Quando a gente se propõe a fazer algo, a empreender, por exemplo, vou abrir uma padaria, abrir uma farmácia, abrir um supermercado. Eu me dedico tanto ao operacional, ao negócio, e esqueço de fazer outras áreas. Eu também preciso investir nisso. E no agronegócio não é diferente. Eu preciso também investir em tecnologia. Nós temos cliente, por exemplo, que tem drones, a gente sabe o quanto isso está sendo agora requisitado nesse momento. Então, o quanto isso tem feito a diferença no mundo dos negócios e também na parte do agronegócio, no agrobusiness, de forma geral. Porque que é importante essa tecnologia, a inteligência artificial vindo e trazendo para nós ferramentas técnicas
que facilita o nosso dia a dia para a gente usar um pouco mais o nosso olhar, a nossa gestão, o nosso feeling, a nossa experiência, né? Então, por que a gente precisa parar, olhar para o negócio, olhar para trás, através do retrovisor, fazer análises e aí a gente olhar para frente? É justamente isso que nós estamos falando. Fazer um planejamento bem feito, escolher qual é a melhor forma de tributação, para daí sim a gente ter uma competitividade melhor no mercado. Por que que o meu vizinho, às vezes, produz mais do que eu? Isso, tecnicamente, vocês têm através da Verde Agritech, dentro da engenharia, né? Eles conseguem descobrir, trazer ferramentas, genes, então, dentro da semente, já isso vem mudando desde de um adubo foliar, enfim. E na parte de tributação, será que a gente para pensar, para olhar isso? Eu tenho clientes que às vezes a gente acaba assumindo clientes novos, né? Esse ano, por exemplo, está entrando uma família grande para a gente fazer e acompanhar, e a gente acompanha também a parte de contratos, a parte de compra e venda de negociações, a gente acompanha todo o processo durante o ano todo. Então, quando os agricultores, o produtor está ali fazendo tudo isso, e aí eles trazem para a gente percebe o quanto era feito antes, por exemplo, o imposto de renda à pessoa física da família, de uma forma simples, só lança a receita, joga direto lá os 80%, 80-20, joga 20 de tributação, considera os 80 do governo, que ele já libera isso como benefício, né? E não lança despesa, não faz uma avaliação do lucro real, ou do movimento real, do resultado real. Então, o que que nós fazemos? Nós fazemos um livro caixa. Hoje, a título de curiosidade, o livro caixa ele é obrigatório para quem fatura 4,8 milhões. E nós fazemos dos nossos clientes. Mesmo que a gente não transmita de todos, porque não é necessário ainda, não é exigido por lei todos, mas a gente faz esse tipo de caixa justamente para ter uma análise de caixa da movimentação. E a gente compara com os últimos 5 anos, ou a gente faz isso dos últimos 3, olhando para frente, faz essa análise, inclusive, do patrimônio, porque o patrimônio é o que realmente fica, né? Então, o livro caixa ele é essencial nesse momento de fazer essas análises. E a gente cuida disso e faz isso com bastante cuidado, com bastante zelo. E aí, quando entra novos clientes, a gente começa a fazer e a gente percebe que não tem essa cultura com bastante produtores, né, de ter esse movimento de fazer o caixa, cuidar do caixa do negócio, né? Então, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre esse caixa. Hoje tem a obrigatoriedade do livro Caixa Digital, que é o 4,8 milhões, né? E falando assim, por que que é bom? Por que que é importante fazer o estudo tributário? Ali, quando a gente faz um estudo de forma específica, de forma personalizada para cada negócio, para cada produtor, para cada fazenda, ou para as fazendas, ou para o grupo de negócio, ou para a empresa, né, do agro, quando a gente para olhar para cada uma delas, a gente faz essa análise minuciosa, faz comparações e a gente utiliza várias técnicas dentro da tributação. A gente utiliza a possibilidade, por exemplo, de uma empresa ser do Simples Nacional, dela ser o presumido, ou dela ser lucro real, ou até mesmo se ela continua a atividade na pessoa física. E a gente faz essa análise e compara e faz esse estudo e apresenta para o cliente, né? Então, é importante saber isso, que existem várias formas de fazer a mesma coisa. E se a gente pode fazer isso olhando esse mapa, e aí dentro de uma carga tributária a gente poder saber e apurar exatamente o que que traz benefício. E qual que é o maior benefício quando a gente fala em tributário? É deixar de pagar para o fisco e o dinheiro ser convertido no bolso do produtor, para que ele possa também alimentar a mesa dele. Já que ele alimenta tantas mesas, né? Aí, de repente, falta na dele alguma coisinha a mais.
quando ele olha para os filhos, para os netos, ele fala: "Poxa, eu poderia fazer isso, não vou fazer porque agora eu tenho que reinvestir". Já teve caso da gente pegar um DARF aqui de dá para comprar um carro zero, um carro sedã aí de uma marca bem conhecida. Então, quando a gente pensa em valores e quanto isso poderia ser revertido em benefícios, dentro da família, pode ser até no âmbito pessoal, mas também no âmbito do próprio negócio, né. É um equipamento novo, um teste de um drone, enfim, dentro daquilo que você pode buscar até como, reinvestimento no negócio. E falando sobre isso, é importante também a gente parar e pensar um pouquinho também, assim, quantos por cento do meu faturamento bruto, do quanto eu produzo, do quanto eu realmente, estou produzindo, quantos por cento eu destino para reinvestir em tecnologia ou investir em tecnologia, em estudo, em pesquisa. Às vezes a gente não separa um percentual para isso. A gente vai fazendo, aí alguém traz alguma novidade, vamos fazer, vamos testar. Mas será que, isso, faz a diferença? Será que a gente parar e destinar uma parte do valor para reinvestir, seja em equipamentos novos ou manutenção dos equipamentos, desde um pneu novo, até uma tecnologia de inteligência artificial, medição de terra, medição do pH de uma terra, formas de vacinar o gado, enfim, várias formas que a gente pode pensar e fazer para que a gente possa também entrar nessa competitividade. Eu entrei um pouquinho na gestão agora de novo, mas é só para trazer a reflexão do quanto a tributação pode ser um percentual significativo disso. Por exemplo, se vocês pensassem aí que em poder investir 5% do valor que vocês produziram no ano ou naquele semestre e reinvestir em estudos, inovações, tecnologia, pesquisa, dentro do seu negócio. Não esperar tanto pelas outras empresas, mas assim, ir atrás delas, né? Por exemplo, vou dar um exemplo assim meu, particular, só para ilustrar. Eu sou professor da FGV de gestão de negócios, sou professor da PUC em tributação e de repente eu estou sentado na carteira, voltando a estudar, pagando do meu bolso, investindo e fazendo um MBA em gestão estratégica em agronegócio. Então, por que não a gente parar e fazer esse tipo de situação? Deixa eu investir, deixa eu tirar do meu aqui e fazer investimento. E uma das formas de você economizar tributos, ou você deixar de pagar tributos, dentro da área do agronegócio, falando de livro caixa, é você reinvestir no próprio negócio. Quanto mais você reinveste no próprio negócio, mais você tem benefícios em relação à base de cálculo dos impostos. E também a questão do fôlego financeiro, né? A gente precisa ter esse fôlego. Imagina chegar, terminou tudo, entregou, fechou, pagou os custeios, pagou tudo aquilo que tinha que pagar, e agora vem um baita de um DARF para você ir lá e pagar no banco. Não é gostoso, né? Não é agradável. Acho difícil quem paga assim, sorrindo, a não ser que esteja realmente dentro daquilo que você fez, dentro da sua renda, dentro do seu percentual. E eu falei 5% por exemplo, de reinvestimento de propósito, porque nós tivemos um case aqui, inclusive foi fruto do nosso trabalho de TCC, de monografia, nessa MBA que eu fiz, foi de um cliente que a gente fez, ele veio para a gente, um cliente único, tinha propriedades e tem propriedades rurais aqui na região norte do Paraná, e ele fazia de uma forma o imposto de renda dele, e na última hora ele não aceitou aquele valor, ele achou que não poderia pagar. E aí a gente estrategicamente folheou, falou: "Olha, nós estamos no prazo, estamos no tempo, vamos revisar o que foi feito". E aí a gente começou a ir atrás de documentação, a parte de custeio, de investimento. Naquele ano ele tinha investido um monte em máquinas e tinha pago grande parte à vista, ou pelo menos dentro do ano. Então, assim, na verdade ele tinha tido prejuízo. Então, o que ele deixou de pagar de imposto em relação ao total foi 5%. Até anotei aqui,
em algum lugar, foi 4,89 para vocês terem ideia. 4,89%. Dentro de um movimento, isso é bastante dinheiro. E ele ficou feliz da vida, até nos gratificou um pouco mais com isso. Mas a maior gratificação está em poder fazer isso pelo outro. E aí a gente orientou para o futuro. Olha, vamos ver o seu contrato de arrendamento. E a gente percebeu que se ele mudasse de contrato de arrendamento para contrato de parceria, porque ele arrendava parte das terras para outro, ele poderia inclusive participar nas despesas, né? Que é uma estratégia e pode ser feito. É legal. Então, assim, por que isso? Para a gente aumentar a sua rentabilidade, a minha rentabilidade, a de vocês. É isso que a gente pensa, né? Aumentar a rentabilidade, aumentar o lucro, o dinheiro no caixa. Quando a gente olha para essa imagem, não sei se vocês conseguem ver bem essa imagem, dois veículos a mesma potência. O que muda de um para o outro, né? O que muda? Às vezes o mesmo valor. Eu tenho um cliente que comprou carro, vamos falar assim, a Ferrari. E eu tenho cliente que comprou uma máquina nova. O que comprou a máquina falou de, não, eu queria comprar uma Ferrari. E o outro talvez queria comprar uma máquina nova para produzir. Qual traz mais resultado para você? É sempre importante a gente pensar naquilo que traz retorno, né? Principalmente quando a gente fala em agronegócio. Falando em agronegócio, o que me traz retorno? E aí você fazer reinvestimento, fazendo um ciclo dentro do próprio negócio. Alguns clientes me pagam assim, me perguntam assim, Juliano, por que eu pago tanto imposto? A primeira pergunta que eu faço, você comprou uma casa durante o ano? Você comprou um terreno urbano? Você gastou bastante em cartão de crédito na vida pessoal, particular? Ah, Juliano, fiz isso, isso e isso. Então, aí está a tributação. Quando você tira do negócio e traz para a vida particular, ali está a tributação. Então, quando você reinveste no próprio negócio, o imposto é zero, praticamente zero. Estou falando zero como forma de ilustração aqui. Então, parar para pensar nisso é importante. Qual o melhor regime que eu devo estar? Presumido, no simples, ou no lucro real? Ou eu posso continuar na pessoa física? O negócio é do meu pai, a gente que toca, nós somos em 6 irmãos e nós tocamos o negócio. Eu sou em 2 irmãos e a gente não quer, um é médico, o outro é engenheiro e cada um cuida das suas coisas e as terras do meu pai tá aí, o que eu vou fazer? Vou arrendar. Que tipo de arrendamento que eu vou fazer? Fazer por parceria, vou fazer por percentual fixo. Então, qual a forma que eu vou fazer isso vai influenciar diretamente no lucro, no resultado e na tributação. Então, é importante a gente pensar muito bem nisso. Então, assim, o que a gente precisa parar e pensar aqui? A importância de fazer as escolhas. Escolher o que eu quero para o meu negócio, o quanto eu estou reinvestindo, quantos por cento eu estou reinvestindo, como que eu estou escolhendo a melhor tributação, se eu estou olhando muito para o passado e pouco para o futuro em relação ao meu planejamento, tanto na parte de gestão do próprio negócio, como também na parte tributária, né? Então, precisamos, é importantíssimo olhar para isso. Quando a gente faz lá um imposto de renda pessoa física, por exemplo, e a gente joga todas as despesas, faz o livro caixa, joga os custeios, os investimentos, jogamos lá também os financiamentos bancários, colocamos tudo aquilo que precisa ser colocado, o estoque que ficou de um ano para o outro, porque a gente sabe que na agricultura, no agronegócio, principalmente em alguns setores, o ano civil ele não coincide com o ano do agro. A gente sabe aí que é por volta de setembro, outubro, né, entre um ano e outro, que se faz o ciclo total. Mas a tributação é de janeiro a dezembro. Então a gente precisa apurar dentro desse período, e aí a gente tem algumas técnicas com permissões da legislação, que é isso, olhar o quanto ficou de estoque, milho, soja, enfim, o quanto que eu tenho lá de gado, do rebanho, o quanto que eu tenho, que eu fiz vendas futuras e o quanto que eu já recebi adiantado, alguns chamam de soja verde, ou até no mercado
de investimentos, né? Então, a gente precisa olhar para isso de uma forma bem prática, simples, e saber estrategicamente o que eu vou fazer, qual o melhor negócio. Então, diante disso, e olhando para essa imagem do patrimônio, uma pergunta é: o que nós estamos deixando para os nossos filhos, para os nossos netos? O que nós estamos ensinando para eles? Eles estão sentindo vontade de sentir o cheiro da terra, sentir o cheiro dos bichos lá na terra, né? Lá no pasto, ou eles estão querendo sair fora e fazer outras coisas, e o quanto isso tem sido bom para o Brasil de forma geral, pensando na alimentação da humanidade. Então, aonde está e o que a gente precisa, né? Então é importante a gente pensar muito nisso. Olha só que imagem linda que é a Verde Agritech. Então, é isso aqui, ó, é Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul. Aonde você passa pelo Brasil, você vê imagens, principalmente quando a gente está num voo, a gente olha pela janela, a gente vê essa fábrica, céu aberto, e nós temos uma temperatura, um clima que nos favorece, e a gente conta muito com vocês. É vocês que fazem a diferença aqui e dentro desse universo, né? Então, só para finalizar, eu sou o Juliano Francisco, tenho já alguns anos na área no rumo dos negócios. Esse mês completa 20 anos o escritório, já atuo há 30 anos nesse mundo de forma geral, de negócios, né? Acompanho os clientes nesses 20 anos, inclusive na área rural. Gosto muito disso, sou apaixonado por isso, tenho vários clientes nessa área e sempre que eu posso, eu sento com eles, vamos conversar, vamos trocar uma ideia, vamos entender. E ali saem muitos insights, muitas percepções assim que ele pode fazer, desde comprar uma máquina até comprar também algo pessoal, colocar um filho numa escola específica, enfim, fazer investimentos, aquilo que vale a pena, né? E agora, assim, de forma bem simples, prática, falei de uma forma geral, para entregar para vocês aquilo que eu trouxe como um despertar, é um começo, né? Por que que é importante eu escolher bem a minha tributação? Eu saber qual é o regime que eu preciso escolher para o meu negócio e dentro disso pagar menos impostos, né? Então, eu trouxe isso de uma forma simples, prática, objetiva, cuidando com o tempo de vocês, que eu sei que vocês estão bastante sempre correndo para lá e para cá, tá todo mundo com muita coisa para fazer, tem outras coisas para ver, inclusive. E agora eu quero abrir para vocês um pouquinho de tempo para perguntas e respostas dentro daquilo que eu estou preparado aqui para responder. Professor, muito obrigado de novo pela Eu palestra. que agradeço. Eu acredito que todo mundo compartilha esse sentimento que desde o agro até em outros negócios, a questão da tributação no Brasil é uma coisa um pouco nebulosa para quem não é especialista, né? É um pouco difícil. Então, você vir aqui disponibilizar seu tempo para falar um pouco para a gente entender um pouco melhor, é muito valioso isso. Aqui foi entregue algo simples, objetivo, prático, né? Eu fiz um resumo, trouxe um pouquinho a importância, o contexto do Brasil, o quanto o agro está inserido, né, no Brasil de forma impactante e o quanto isso também impacta financeiramente, tributariamente, em tudo. Então, se a gente pegar a cadeia, toda a cadeia, imagina isso, imposto sobre imposto. Quando chega lá na frente, muita gente já pagou imposto. Quando você está comendo um pão ali no café da manhã, com a margarina, aquilo ali, né, para chegar naquele ponto, quantas cadeias já passaram e pagaram impostos, né? Por que que o produtor lá no comecinho tem que pagar tanto imposto? Por quê? Eu sou assim, eu sou um pouco inquieto com isso. Na minha opinião, o produtor teria e poderia pagar zero de imposto sobre a produção dele. E tem como.
tem algumas alternativas aí que permite ele dentro do benefício e dentro da elisão fiscal também. Né, essa é uma questão que eu acho que tem que ser muito aprimorada no Brasil, né, professor? Porque desde a Virgio, por exemplo, que é uma empresa de fertilizantes, a gente compra um maquinário para produzir o fertilizante e já paga o imposto sobre o maquinário. A empresa que montou o maquinário já pagou o imposto sobre o aço para fazer aquele maquinário. E é uma Exatamente. cadeia infinita de imposto, e imposto é bem o que você está falando. O que resta a gente é divulgar isso um pouco para as pessoas conscientizarem do tanto que elas estão, do tamanho da carga que está em cima de tudo que a gente consome. Uma Uhum. coisa que custou R$ 200 podia estar custando muito menos, né, professor? Exatamente. Por que que uma máquina, um equipamento é tão caro assim, né? Se você for olhar, grande parte daquele lá é imposto, né? Eu tenho uma pergunta para mim mesmo. Claro, Se eu fosse fazer imposto de renda hoje, eu sou um produtor rural, eu vou fazer eu sou obrigado a fazer imposto de renda? Até que ponto eu preciso fazer meu imposto de renda pessoa física, né? Então, a resposta é acima de 142 mil. Tem uns quebradinhos lá, né? Acima de 140 mil, já podemos pensar que é importante e é exigido por lei que você faça o seu imposto de renda pessoa física na área rural. Então, tem outros pontos, por exemplo, seu patrimônio acima de 300 mil. Então, uma renda tributária, a sua renda anual, a sua renda pessoal foi acima de 28. Algumas pessoas pensam assim, eu tenho lá a minha receita foi 140 mil, foi menos de 140 mil. Mas os maquinários que ela tem, a terra que ela tem, já faz ela ser obrigatória a declarar. Ah, mas eu nunca declarei. Isso vai me dar algum problema? A resposta está, se está obrigado a declarar, em algum momento isso vai ser exigido, né, que seja esclarecido. Mas eu sou professor, alguém coloca, né, a minha esposa é professora, e aí eu estou colocando ela como minha dependente, ou eu sou dependente dela. Isso cai na malha fina fácil, a gente percebe isso no dia a dia, o quanto chega de situações aqui para a gente resolver nesse sentido. Então, assim, a pergunta é, quanto que eu preciso, a partir de quanto que eu preciso, dentro da área rural, é, receber para que eu seja obrigado a fazer imposto de renda? Então, a resposta é acima de 142 mil. aí, ó, pessoal, muito importante porque também está chegando o prazo do imposto de renda, né? Aquela parte do ano que ninguém gosta muito. Professor, o Jefferson mandou aqui no nosso QIA, ele gostaria de parabenizar pela apresentação. Ele ficou muito feliz de ter você aqui com a gente e vamos te aguardar para uma próxima vez. E aqui no nosso chat, o Denis Guimarães mandou: professor, devido ao cenário que estamos vivenciando sobre o cenário entre Ucrânia e Rússia, a curto e médio prazo é ou não possível, acredito que ele queria dizer, mensurar os impactos no agro para a cadeia final de consumo. Eu acho que ele está pedindo uma percepção sobre isso. Sim, é uma excelente pergunta, porque dá a oportunidade da gente falar um pouquinho sobre esses conflitos e o quanto ele impacta. Eu, por exemplo, eu faço investimentos na bolsa. Eu compro, inclusive, várias empresas do agronegócio. Eu busco essas empresas e faço compra de papéis, né? E aí eu percebi, assim, no primeiro momento, já o impacto que teve com aquela situação lá, Rússia e Ucrânia, quando veio à tona a questão do adubo foliar, aliás, dos adubos, dos fertilizantes, né? O quanto isso já impactou diretamente. E aí a ministra teve que correr, dizer, reforçar, se posicionar, e aí você via isso no gráfico, a coisa acontecendo ali durante o dia, durante as falas, durante aquilo que ia acontecendo. Então, no curto prazo, já é assim, imediato, né? Então, quando sai a notícia do PIB, por exemplo, quando sai o resultado, isso impacta demais, inclusive assim, na expectativa a nível Brasil. Todo mundo olha para o Brasil diferente. É automático. Sai o PIB, você já vê assim várias pessoas estrangeiras entrando no Brasil com tudo, inclusive comprando empresas, sendo sócios, né? A gente tem aqui multinacionais
no agro que são sócios estrangeiros. Então, assim, respondendo de forma um pouco mais objetiva, e é uma percepção, claro, né? E isso que está acontecendo lá, no longo prazo, vai refletir sim, mas a gente pode, nós aqui brasileiros, nós sabemos sempre lidar muito com esses desafios, com esses sobe e desce, né? Visto aí a questão da própria pandemia, como que a agricultura lidou. Todo mundo foi para dentro de casa, todo mundo se fechou, e foi essa a legislação, foi essa a ordem, home office, todo mundo, mas e o agricultor? E o produtor? E o engenheiro agrônomo? Estava todo mundo lá com poeira na bota, chapéu na cabeça, sol quente, e cada um fazendo a sua parte, e aí quando veio o resultado, o PIB segurou o Brasil de novo, o PIB alavancou o Brasil. Então, é isso que faz a diferença. Então, claro, tem lá esse problema na Rússia e Ucrânia. Tem impactos? Tem, mas a gente consegue, isso é do brasileiro. A gente tem um amortecedor muito bom. Nosso amortecedor, ele consegue superar esses desafios, né, esses quebra-molas aí. Mesmo que venha como uma onda, a gente consegue superar essa onda e furar ela e consegue chegar na onde a gente precisa, né? Sim, sem dúvida, professor. E, professor, essa questão dos efeitos do cenário macro até na tributação é muito importante ser discutido também, não só para o agro, mas todos os setores. Eu acredito que talvez numa próxima oportunidade a gente possa até trazer para criar essa discussão também para os nossos clientes, para os nossos, para quem está aqui hoje, porque eu acho que esse é um tema para uma palestra até inteira, né? Sim, sim. Esse efeito que existe do mercado internacional e o quanto ele impacta dentro do Brasil, a gente sempre pensa assim, mas a gente pode ter um pouquinho mais de olhar o quanto nós impactamos para eles. Uhum. Imagina se internamente a gente tem problemas graves aqui. Vamos imaginar, hipoteticamente, que aqui nós estivéssemos em guerra com um país vizinho, o quanto isso impactar, eles estariam muito, muito mais preocupados do que o mundo está preocupado com eles agora. Então, se acontece do Brasil parar e o agro parar, muita gente já sente a barriga roncando ali, porque, ai, 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 vai faltar aqui. Então, é muito forte. O impacto é muito mais do Brasil para fora do que de lá para cá. É claro, a gente precisa, sim, tudo é uma transação, é um ciclo, é um vai e vem, mas a gente tem uma força muito grande. E se a gente abrir um pouquinho mais a nossa capacidade de produção no país, que a gente cuida muito desde a mata ciliar, preservação, floresta, a gente tem um cuidado muito grande. A gente caminha aqui em volta de nós, aqui nas minhas costas, dentro do escritório, tem plantas aqui dentro e é verdadeira, não é aquela permanente, é verdadeira. Então a gente cuida muito disso. Lá no fundo não dá para ver, mas é uma praça, tem uma área ali, eu estou no meio dos prédios aqui em Londrina. É numa região que tem bastante prédios, né? Mas a gente preserva muito isso. Então, lá na roça também é assim. Então, a gente tem muita capacidade de expansão ainda, em todos os setores. E olha, eu fico assim impressionado com a capacidade do brasileiro também investir em tecnologia. E nós temos essa facilidade e é muito bom saber disso. Isso deixa a gente entusiasmado com o progresso do país. Sem dúvida, professor. Queria te agradecer mais uma vez pela participação. Eu sei que seu tempo hoje está um pouquinho corrido. O senhor tem que dar sua aula às 8. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Muito obrigado mesmo, professor, por ter disponibilizado seu tempo, a sua atenção aqui ao nosso evento. Pessoal, vamos lembrar que semana passada teremos outro encontro com os gigantes. Excepcionalmente, acontecerá na quinta-feira, às 19h. Queria agradecer mais uma vez ao professor e a todos que vieram. E até a próxima, pessoal. Obrigado.